Se você tá vendo esse vídeo é porque você não me cancelou depois de eu falar que eu sinto que a Rose Byrne não merece os prêmios que ela tá levando. Não me levem a mal, eu gosto da Rose Byrne, eu gosto muito dela. Eu acho que ela é uma boa atriz, ela tem a melhor atuação aqui, ela tá bem no filme, mas eu ainda acho que se eu tivesse pernas eu te chutaria, sabe assim, não é o meu filme favorito da temporada, eu não sinto que a atuação da Rose Byrne seja a minha favorita da temporada, apesar de ser uma boa atuação, só acho que tem candidatas ali, outras atrizes que merecem mais. Mas vamos falar de Se Eu Tivesse Pernas Eu Chutaria. Eu acho que esse aqui é o filme mais complexo da temporada, um dos mais complexos da temporada para conversar. Você vai entender conforme eu for falando aqui no vídeo, mas assim, olha, é uma experiência. Definitivamente ele é uma experiência. Ele é aquele filme que ele é muito alegórico, ele é aquele filme que ele é muito assim, sufocante de várias maneiras. Eu acho interessante como a Mary Bronston, que é a diretora, ela consegue trabalhar a alegoria da maternidade de uma forma quase por um viés do terror, né? A gente tem aqui a história de uma mãe, basicamente, uma mãe que ela tá lidando com as dificuldades da maternidade, aparentemente a filha tá doente, o pai tá afastado, né? O pai tá, sei lá, num trabalho, fora, longe, ela não tem em quem se apoiar, a casa dela tá caindo aos pedaços. Cara, é aquela coisa, uma situação que ela é desesperadora, eu acho que retratar a maternidade no cinema como algo desesperador não é comum, mas também não é novo. Mas ao mesmo tempo aqui, a Mary Brosnan, ela também não pega leve, né? Vamos retratar a maternidade como um problema, como uma dificuldade, e aí a gente vai exagerar tudo, né? Tipo, bom, o pai é ausente, é um merda. A única pessoa que é minimamente amiga dessa mãe também é um cara bem ali frio, bem afastado, né? Aí a gente vai ter ela como uma psicóloga, que ela tá maluca, mas ela é psicóloga, então ela vai cuidar dos pacientes. Os pacientes também não são fáceis, a filha não dá uma trégua, então assim, tudo em Se Eu Tivesse Pernas Eu Chutaria é muito exagerado. Tem uma lógica narrativa pra isso, e eu acho que é uma lógica que ela é muito funcional, porque é um filme desesperador. Do começo ao fim, é aquele filme que ele é sufocante, é um filme muito claustrofóbico. E é aquele filme que, como eu falei, ele se baseia muito em alegorias. Ele tem a alegoria do buraco na parede, tem a alegoria do cordão umbilical. É um filme que ele vai trazendo muitos símbolos, ele vai trabalhando muitos signos. É um filme complexo e que eu acho que ele vai falar com as pessoas de formas muito diferentes, principalmente com as mulheres, né? E aqui eu tô me colocando no meu lugar, porque assim, eu não gostei tanto do filme, mas eu sei que eu também tenho uma limitação de quanto eu vou conseguir me identificar com esse filme, né? Eu sou homem, minha vida tem conflitos, assim, que por mais que eu consiga entender esses conflitos, eu sei que eu não vou conseguir senti-los completamente, por mais que eu tente ter empatia, por mais que eu tente mergulhar no filme. Só que eu acho que os problemas ali são maiores do que esse. Eu acho que tá além do fato de eu ser homem ou não, acho que tá além do fato de eu sentir na pele esses conflitos ou não. Eu realmente acho que talvez exista uma questão de sentir esses conflitos pelos exageros narrativos optados pela Mary Brosnan, né? Como eu falei, é tudo muito em cima de signo, é tudo muito em cima de símbolo, o que é funcional, eu acho interessante, eu acho inteligente muitas das escolhas dela, mas eu também acho muito repetitivo, eu também acho que em vários momentos do filme eu sentia que o filme não tinha muito mais a dizer, sabe? Para ser um longa-metragem, tem hora que eu sinto que ele esbarrou no seu limite, e talvez isso tenha sido o lado mais frustrante da experiência que eu tive aqui. Ainda que tenha sido uma experiência muito interessante em vários momentos, como por exemplo o fato de ter esse lado mais claustrofóbico, o que, pra ser sincero, a experiência que eu consigo remeter de uma forma mais assim, pô, qual foi o último filme que me deixou tão incomodado, sufocante assim dessa forma? Talvez tenha sido Bring Her Back, né, o Faça Ela Voltar, que eu falei aqui no canal, e eu gostei muito de Bring Her Back, então assim, isso aqui é um baita elogio pra Se Eu Tivesse Pernas Eu Chutaria. Que assim, não dá pra também falar que não é um filme muito rico, né, é um filme que ele é tematicamente muito rico, eu acho que a ideia de você falar de maternidade enquanto algo que é uma pressão da sociedade, enquanto algo que não necessariamente é o grande desejo da mulher, é interessante, já nos entregou filmes como Precisamos Falar Sobre o Kevin e mais recentemente o Morra Amor, inclusive um filme que eu acho muito melhor, muito não, mas é melhor do que Se Eu Tivesse Pernas Eu Chutaria, tematicamente parecido e até estruturalmente parecido, mas ainda superior. Mas que aqui, novamente, eu repito, eu acho que é uma abordagem muito limitada para um tema tão rico, sabe? O tema é muito legal, eu acho que é um tema interessante que merece ser falado, acho que não só aqui, mas merece ser trabalhado, merece ser tratado por vários viés diferentes, né? Quanto mais olhares a gente puder ter diferentes sobre esse tema, melhor.
Mas eu sinto que aqui, apesar de ter um flerte com o cinema de horror, eu sinto que ele é um filme que ele é muito limitado, ele acaba sendo muito limitado pelas escolhas repetidas da Mary Brosnan, né? Eu sinto que ali, talvez pela primeira meia hora, o filme ele funciona muito bem, e depois é apenas uma repetição do que a gente já viu antes, uma repetição do que a gente já viu antes. Eu entendo que, narrativamente, isso faça sentido para que a gente entenda o looping que a mãe tá passando, né? A vida da mãe é cíclica, a vida da mãe é lidar com os mesmos problemas cada vez piores, porque ninguém ajuda ela, ninguém quer estar do lado dela, ninguém tá realmente oferecendo a mão genuinamente para ela, e talvez mesmo aqueles que de alguma forma tentem ajudar estão mais ali para atrapalhar do que ajudar. Só que no final das contas, isso torna a experiência do filme muito travada, muito cansativa, principalmente quando a montagem não dá cabo, sabe? A montagem não dá conta ali para trazer a fluidez necessária para que a gente sinta essa história, o impacto dessa história. Então é um filme que, por mais que eu sinta que é claustrofóbico, ele não me impactou. O que me impactaria de verdade é o seu like e a sua inscrição aqui no meu canal se você ainda não está inscrito, e eu vejo que muita gente que está assistindo os meus vídeos ainda não está inscrita. Então aproveita, não perde tempo. Aqui quem fala é o Ada. Se você deixar o like e se inscrever, você vai me ajudar pra caramba, porque o YouTube vai entender que o vídeo é realmente muito bom, vai entregar pra mais gente. Você e mais gente vai acabar fazendo parte dessa comunidade de fãs de cinema que a gente está formando aqui, né, para pessoas que gostam de falar de cinema. Inclusive, essa comunidade é aberta aqui no próprio YouTube para você postar, para você conversar. Então, aproveita para comentar, seja no vídeo, seja na comunidade, qual a sua expectativa para Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria, ou sua opinião sobre o filme se você já assistiu. E é claro, se você quiser trocar mais ideias, se você quiser trocar uma ideia comigo direto ali, ou ver o que eu tô falando de outras coisas que eu tô consumindo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora continuar falando de Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria, filme dirigido pela Mary Brosnan, com o título mais legal da temporada, muito provavelmente, que desde que eu vi que ia sair esse filme ali em um festival, eu vi o título e falei, cara, eu quero muito ver esse filme. Pelo título dele, eu não sabia sobre o que era. E aí, quando eu fui assistir, eu não diria que eu me decepcionei, né? Eu não tava com uma expectativa muito específica. Mas eu falei, cara, queria ter curtido mais. Eu acho que realmente o grande acerto da obra é o retrato que a Mary Brosnan ela cria da maternidade, né? Essa maternidade que é muito imposta, essa maternidade que é forçada, que não é tão bem-vinda assim, de uma mãe que ela tá perdendo o controle da situação de uma forma cada vez mais desesperadora e, portanto, ela vai sendo, ela acaba sendo desumanizada, cara. Eu acho que isso, olha a força desse tema, sabe? Tanto pro lado paterno quanto pro lado materno, eu acho que é muito interessante falar de como, às vezes, as pessoas elas simplesmente não querem ter filhos, ou mesmo depois que tem elas, sei lá, por algum motivo elas possam se arrepender, ou elas podem lidar com uma carga de depressão, uma dificuldade ali, e o mundo acaba desumanizando essas pessoas, né? Quando você é pai, é mãe, você deixa de ser talvez o indivíduo que você é, você passa a ser o pai ou mãe daquela pessoa, daquela outra pessoa. Isso acaba sendo representado de uma forma muito legal aqui no filme, porque ao desumanizar alguém, você meio que vai transformando essa pessoa numa espécie de monstro. Então a gente tem uma maternidade monstruosa, né? A Rose Byrne, ela tem ali, ela é a persona da mãe monstro. É muito forte, isso é muito interessante. E isso acaba sendo o maior mérito do filme, justamente pela atuação da Rose Byrne, que é muito boa, sabe? É uma atuação muito boa, que sustenta Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria como um todo. Eu só sinto que é um filme que ele não consegue sair disso pra nenhum lado. Então, assim, é muito difícil a gente começar a falar de outros méritos do filme, né? Quando a montagem não é tão boa, o roteiro é repetitivo, as alegorias, por mais inteligentes que sejam, elas também já são repetitivas e elas também parecem não ir para lugar nenhum e não parece que não há um desenvolvimento de fato desses temas, ou mesmo da protagonista, que fica limitada nesse papel dessa mãe monstro, né? Ela tá sempre fazendo as mesmas coisas, ela tá sempre sofrendo os mesmos abusos, né? As mesmas microviolências das pessoas ao redor dela, e sendo, né, essa mesma mãe monstro no decorrer do filme, que tá cada vez mais desesperada. Acho que a única diferença do começo pro final do filme é que no final do filme ela tá muito mais desesperada do que no começo do filme, o que faz sentido dada a espiral de maluquice, de loucura, de estresse que ela tá passando em todo o decorrer da obra. Então eu acho que toda essa lógica até cíclica, ela faz sentido pro filme, ela faz sentido pra história, pro impacto que a diretora quer extrair do espectador, mas não necessariamente significa que ela é boa, né? Não necessariamente significa que ela é feita
da melhor forma, e eu sinto que justamente isso vai tirando força. Talvez, novamente, se o filme fosse mais curto, ou um curta-metragem, ele teria um impacto mais forte, mas como ele acaba sendo um pouco mais diluído ali para ser um longa-metragem, ele vai perdendo força. A partir de um certo ponto ele começa a perder força, e a gente não tem muito mais do que falar sobre o filme, além da própria atuação da Rose Byrne, que ela é um crescente do começo ao final. Inclusive tem uma atuação ali, a única outra atuação que dá pra destacar de alguma forma é o Conan O'Brien, porque é surpreendente ver ele ali, né? Eu não esperava ver o Conan O'Brien no filme, mas é isso, né? Não é uma grande atuação, não é nada demais. Ele tá bem no papel, mas acho que é muito mais, se dá muito mais pelo fator não sabia que o Conan O'Brien estava nesse filme do que realmente porque, uou, que baita atuação do Conan O'Brien. Então, se eu tivesse pernas, eu te chutaria nota 6. Mas é um filme interessante, ele é um filme com uma boa atuação, acho que a Rose Byrne, ela tá bem sólida no papel, é provavelmente a melhor atuação da Rose Byrne, que eu acho muito carismática, eu gosto dela. É uma boa atuação, só não acho que ela é melhor do que a Jessie Buckley em Hamnet, por exemplo, e nem mesmo do que a Kate Holmes em Song Sung Blue. Então por isso eu falei que eu tiraria o prêmio dela, mas assim, essa é a minha opinião, eu ainda gosto dela, ainda gosto da atriz. E, bom, vamos ver como vai se desenrolar a temporada de premiações. Mas é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.